Macho, eu digo a tu, quem estava em Quixadá naquela noite nunca mais esqueceu o som que saiu de dentro das pedras. Parecia que o mundo tinha dado uma engasgada. Eu mesmo, seu Damião das Pedras, estava sentado na calçada, sentindo o vento parado feito água de açude, quando ouvi a primeira correria lá para os lados do santuário. As crianças vinham num desespero arretado, dizendo que um bicho grande, do tamanho de um jumento parrudo, tinha passado correndo entre os monólitos, riscando o chão com as garras. Eu até tentei rir. Visse, mas o riso não saiu, ficou preso na garganta. A lua estava daquele jeito, enorme, redonda, amarela feito gema de galinha caipira. Iluminava as pedras como se quisesse mostrar alguma coisa que era melhor nem ver. Os homens, uns 15, se juntaram com cachorros, facão, espingarda e aquela coragem teimosa que só aparece quando se tem mais medo de passar vergonha do que do perigo de verdade. E lá foram eles, sumindo entre as pedras, enquanto o silêncio engolia tudo. Aí, umas horas depois, eu escutei. Primeiro veio um tremor leve, como se a terra respirasse fundo. Depois, um grito. Não um uivo, não um bramido de fera qualquer. Foi um rugido que parecia querer rachar o céu. Derrubou o homem, calou cachorro, quebrou o vidro das casas mais perto. O vento mudou de rumo na mesma hora, como se o ar tivesse ficado com medo também. As lamparinas fraquejaram, e por um fio, a noite não apagou de vez. E justo ali, naquele instante, eu entendi que o que estava sendo caçado não era só um bicho, era outra coisa muito maior, e que aquele rugido, visse, ainda ia mudar o destino de muita gente. Macho, antes de eu lhe contar direitinho o que se deu naquela noite do rugido, que até hoje ecoa entre as pedras de Quixadá, eu preciso lhe dizer como era o sossego da cidade antes dessa desgraça toda começar. Porque, para entender o tamanho do medo, tem que conhecer primeiro a calmaria. E Quixadá, minha gente. Quixadá sempre foi um lugar de silêncio que fala, pedra que olha, vento que escuta, e história que se esconde nas frestas dos monólitos, esperando só um descuido para pular para dentro da vida da gente. Eu sou o seu Damião das Pedras, nascido e criado nessa terra de sol quente e sombra pouca. Já vi muita coisa na vida. Onça faminta, chuva que nunca vinha, promessa de político que nunca chegava, mulher que some e volta só quando quer. Essas coisas normais do Nordeste. Mas nada, eu digo nada, me preparou para aquela noite em que a cidade inteira tremeu com um rugido que parecia vir do miolo da terra. Mas vamos por partes, como diz o açougueiro seu sabiá. Quixadá não é só uma cidade, não. É uma espécie de acampamento humano no meio de um jardim de pedra levantado por Deus quando estava inspirado. Os monólitos sobem do chão como dedo de gigante apontando o céu. Cada um com nome, história e teimosia própria. Tem a pedra da galinha choca ali, sentada do jeito que o nome diz, olhando a cidade com cara de quem sabe mais do que devia. Tem a Serra do Estevão, que de longe parece bicho grande dormindo. Tem o Olho d'Água, onde o vento canta diferente. Parece assobio de gente. E no meio disso tudo, o povo de Quixadá vive com a simplicidade de quem conversa mais com o chão do que com a televisão. De dia, o calor é tanto que o couro da gente chega chia, mas à noite o vento sopra fininho, trazendo cheiro de pedra quente esfriando. É o barulho da natureza cansando, visse? Aquele suspiro tranquilo de deu certo mais um dia. Pelo menos era assim, antes. O povo sempre fala de lobisomem como se fosse coisa de barulho. Uivo, galope, arranhado, aquela confusão toda. Mas naquela semana estranha, não foi assim. Foi justamente o contrário. O vento parou. E não é jeito de falar, não, macho. Ele parou mesmo.
Você já sentiu o ar ficar tão parado que parece que o mundo está prendendo a respiração esperando alguma coisa acontecer? Pois foi desse jeito. Até as folhas dos juazeiros ficaram imóveis, como se tivessem medo de balançar e chamar atenção. Eu notei primeiro na quarta-feira. Estava sentado na frente de casa, ajeitando um bornal velho que sempre carreguei para a pescaria, quando percebi que não tinha um fiapo de vento passando ali. Nem poeira se levantava, e isso em Quixadá é milagre. O sol se pondo atrás das pedras, os vizinhos terminando as conversas do fim de tarde, as galinhas recolhendo os pintos. Tudo normal. Mas o vento, nada. Até comentei com Dona Raimundinha, minha vizinha. E não vai ventar hoje não, é? Perguntei. Ela me olhou por cima dos óculos e disse: Damião, quando o vento falta, é porque alguma coisa chegou antes da hora. Eu dei risada, mas foi da boca para fora. No outro dia, umas crianças apareceram na praça correndo, dizendo que viram um cachorro grande demais correndo perto da Pedra do Cruzeiro. Eu estava sentado tomando café com cuscuz e manteiga da terra no bar do Totonho e ouvia a conversa. Era enorme, seu Damião! Gritava o menino mais afoito. Pulou de uma pedra para outra! Pulou, foi? Perguntei, achando graça. Era o quê? Circo voador? Eles juraram, bateram a mão no peito, disseram que não era invenção. Um deles tremia, de verdade. Mas menino tremer por coisa que não existe é normal, né? Fantasia demais na cabeça e os monólitos ajudam. Totonho comentou. Esses meninos estão vendo Netflix demais. É isso. Misturam com conversa de vó e dá nisso. O povo riu e tudo ficou por isso mesmo. Mas quando as crianças viraram as costas para ir embora, eu vi o olhar de um deles. Um olhar parado. Um medo sincero, aquele tipo de medo que a gente sente no bucho antes de saber no pensamento. Eu devia ter escutado, mas ninguém escuta menino, e foi aí que começou, de manhã cedo, perto do açude. Seu Tibúrcio, pescador velho, chegou na feira gritando: Quem fez essa graça lá no açude, hein? Foi quem? Mostre a cara se for macho. O povo ficou ao redor, eu fui olhar, era uma pegada. Grande, fundo na areia, como se um animal pesasse mais do que devia. Não era de cachorro, nem de onça, nem de nada que eu já tivesse visto. 4 dedos na frente, um atrás, garras marcadas como lâmina. E o mais estranho, a pegada não vinha de nenhum canto. Não tinha rastro levando a ela. Era só ela, ali, sozinha, como se a criatura tivesse aparecido do nada ou pulado de muito alto. Aí sim o povo começou a cochichar. É coisa do demo, é bicho encantado, é lobisomem, é mentira, é armadilha de Tibúrcio para ganhar atenção. Eu fiquei calado, mas uma coisa eu notei. A areia em volta estava quente, mais quente do que devia para aquele horário. Tinha alguma coisa errada ali. Eu senti um arrepio fino subindo pela espinha. Nos dias seguintes, Quixadá parecia a mesma, mas não estava. Os cachorros latiam para o nada. As galinhas não queriam dormir. Os bois do curral velho empacavam sem motivo. As lamparinas tremiam mesmo sem vento algum. E o povo, macho. O povo, que antes conversava alto, passou a falar baixo como se tivesse medo de atrair coisa ruim. Mas ainda assim, ninguém assumia estar com medo. Medo mesmo. Aquele medo grande que morde o juízo. Até que veio a noite. Aquela noite. A noite que começou com as crianças correndo para dentro da cidade, gritando que tinham visto de novo. Que o bicho estava entre as pedras, que dessa vez ele estava olhando para elas. Eu estava na calçada, coçando o queixo quando elas chegaram. O rosto delas estava branco, branco mesmo. Aquele branco que nem poeira consegue sujar. Seu Damião, uma delas berrava. Ele estava lá, o bicho estava lá, ele correu muito rápido. Eu quis dizer que era só sombra, mas não deu. Porque pela primeira vez eu vi nos olhos delas não fantasia, mas pavor. E pavor de criança, meu amigo, é aviso de santo.
O povo se juntou. Os homens pegaram lanternas, cachorros, espingardas, pau, pedra, o que tivesse. Uns por coragem, outros por vergonha de ficar para trás, e eu fiquei ali, sentado, olhando a lua que subia enorme por trás da pedra da Galinha Choca. Uma lua redonda, amarela, pesada, daquelas que anunciam coisa grande. E foi nessa hora, exatamente nessa, que eu senti o vento voltar. Mas não voltou suave, não. Voltou frio. Frio como mão molhada encostando no pescoço da gente. Eu respirei fundo. No peito, alguma coisa me dizia: era para ter deixado quieto. Era para ter deixado o bicho ir embora. Mas homem é teimoso por natureza. E quando junta 15 teimosos com espingarda na mão, aí a história anda, mesmo que seja para o lado errado. Eu ainda não sabia, mas aquela noite ia entrar para os anais da cidade. Ia virar lenda, ia virar medo de geração em geração. E tudo começou com aquele pequeno silêncio. Aquele silêncio que, hoje eu sei, não era paz, era aviso. Macho, se eu soubesse o que aquela semana ia virar, eu era me trancado dentro de casa, botado 3 cadeados na porta, passado sal grosso em volta e deixado um padre e uma rezadeira vigiando do lado de fora. Mas naquele tempo, a gente ainda estava só na fase do não é nada não. Aquela teimosia besta que o sertanejo usa para não admitir que está com medo. É a tal coragem nordestina. Ela aparece mais para não passar vergonha do que por valentia de verdade. Pois bem, aquele silêncio estranho que eu lhe contei no capítulo passado, ele começou a ficar mais atrevido. E quanto mais quieto o vento ficava, mais barulhenta ficava a desconfiança do povo. Era uma coisa que não dava para ver, mas dava para sentir. Um aperreio grosso, apertando o juízo da gente. De manhã, tudo parecia normal. O sol quente, o cheiro de café forte nas cozinhas, o berrado dos meninos indo para a escola. Mas bastava chegar perto das pedras para sentir que tinha alguma coisa torta no ar. Eu lembro de um dia que fui cortar caminho por trás da Pedra da Baleia. Era umas 9 da manhã. O sol estava tão quente que parecia queimar até sombra. Mas ali, no meio do caminho, tinha um pedaço de ar gelado. Gelado mesmo, como se alguém tivesse deixado uma porta aberta para o inverno sair. Quando botei o pé naquele pedaço, senti a pele arrepiar toda. A riégua, falei baixo. Sou o homem das pedras, conheço tudo ali desde menino, mas nunca tinha sentido um vazio de frio daquele jeito. Aquilo era aviso, era sinal, era coisa que só aparece quando o mundo está mudando. Eu voltei para a cidade mais rápido do que entrei, e o vento seguiu, parado. Cachorro, macho, cachorro sabe das coisas. Quando o invisível se aproxima, eles percebem antes da gente. Pois naquele dia, todos os vira-lata de Quixadá começaram a agir do mesmo jeito. Latido curto, latido seco, depois silêncio, depois gemido, depois correr sem olhar para trás. E não era um cachorro só, não. Era a cidade toda. Até o cachorro de seu sabiá, que era mais valente do que político em ano de eleição, ficou com o rabo entre as pernas. Teve uma hora que o animal começou a latir para dentro da parede da venda do Totonho. Ninguém viu nada, nem sombra, nem rastro, mas o bicho latia como se tivesse um demônio escondido ali dentro. Foi aí que Totonho disse, cruzando os braços: "Isso é coisa de lobisomem, meu povo." "Ô homem, deixa de frescura", respondeu alguém. "Lobisomem é invenção de vó." "Pois minha avó nunca inventou nada", retrucou Totonho. "E ela dizia que, quando o vento para e o cachorro enxerga o que a gente não vê, é porque o bicho tá perto." Eu fiquei calado. Aprendi que quando um cabra valente fala com medo na voz, é melhor escutar. Naquela noite, eu estava em casa ajeitando umas coisas quando ouvi um som longo, arrastado, parecido com uivo. Mas não era bem isso. Uivo de lobisomem, dizem, tem sempre aquele jeitinho triste, de cachorro sofrido.
mas esse som era pesado, parecia gemido de pedra quebrando. Um "au" que começava fraco, mas vinha engrossando, engrossando, até virar um ronco profundo. A casa toda tremeu. A lamparina apagou. Meu chapéu caiu da parede. Eu engoli seco. Botei a lamparina de novo acesa e fiquei parado. No outro dia, na feira, ninguém queria ser o primeiro a dizer. Aí seu Tibúrcio falou: "Oxente, eu ouvi um barulho estranho ontem." "Estranho como?" perguntei, fingindo naturalidade. Tipo... Ele fez o som, mas ficou tão ridículo que o povo riu. Mas riu pouco. Riu com medo. Riu olhando para os lados, como quem vigia o próprio riso. Foi aí que percebi. Todo mundo tinha ouvido, mas ninguém queria admitir. 2 dias depois, seu Zé Pequeno foi levar umas vacas para o pasto. Aí voltou correndo, gritando que o bicho tinha passado por lá. "Mas que bicho, homem?" perguntei. "Um bicho grande, Damião, do tamanho de um jumento, com pata de cachorro e peso de boi. As pegadas estão lá, vá olhar." E eu fui. Era igual àquela primeira que apareceu no açude. Mas agora tinha outra coisa. Sangue nas bordas, sangue fresco, escorrido, pingado. Como se o animal tivesse se ferido ou atacado alguma coisa. Vi marcas de arranhado nas pedras. Vi tufos de pelo preto grudados nos espinhos. Vi o rastro indo para as pedras do cruzeiro e parando, de repente. E ali, no fim do rastro, tinha uma marca funda, tão funda que parecia que um tronco de árvore tinha sido posto ali e retirado. Eu passei o dedo devagar pela marca da pegada. Quente. De novo. Sempre quente. Era como se o bicho carregasse fogo por dentro. Dona Almerinda, uma senhora boa, rezadeira de mão cheia, tinha um bode grande chamado Lobato. Bode valente, bode sabido, bode enjoado, pois ele sumiu. Sumiu sem deixar rastro. E bode macho, bode não some assim fácil. "Foi furto!" gritou ela. Mas quando olhei a corda que prendia o animal, a corda estava partida. Não estava cortada, nem desfiada. Estava partida, como se alguém tivesse puxado com força sobre-humana até estourar. Dona Almerinda chorava. Alguns diziam que tinha sido um ladrão. Outros diziam que era onça. Mas onça não arrebenta a corda daquele jeito, nem leva bode sem deixar marca de arrasto. E eu sabia, bem lá no fundo do peito, que aquilo tinha ligação direta com o que rondava a cidade. Era de noite. Era tarde. Meio mundo dormia. Eu estava sentado olhando a lua, aquela lua grande que iluminava até o pensamento da gente. Foi quando vi, entre 2 pedras, perto da estrada de chão, uma sombra, grande, muito grande. Ela se mexeu devagar, devagar demais, como se estivesse preparando o corpo para correr ou atacar. Eu pisquei, a sombra continuou lá, meu coração bateu no gogó. "Oxente!" sussurrei. A sombra virou a cabeça. Não vi olho, não vi dente, não vi forma certa, mas senti. Senti a presença, senti a força, senti o peso. Era como estar olhando para uma criatura que não devia existir. Aí, macho, a sombra simplesmente sumiu. Sumiu como se tivesse pulado para trás de uma pedra enorme. E eu nem ouvi o pulo. Nem barulho de passo, nem peso no chão, nada. Só o vento gelado que voltou a passar no mesmo instante. No outro dia, seu Totonho disse: "Isso é lobisomem, meu povo. Digo isso desde o começo." Aí Dona Raimundinha rebateu: "Lobisomem não existe, homem." "E o que é então?" perguntou ele. Ela ficou calada. Todo mundo ficou calado. É fácil rir de lenda quando a lenda está longe. Mas quando ela começa a andar no mesmo chão que você, a coisa muda. O povo começou a dormir com as portas trancadas, deixar vela acesa na mesa, botar terço pendurado na janela. Alguns até passaram sal grosso na porta de casa. E eu só observava. Porque uma coisa eu sabia: aquilo que rondava Quixadá
Não era animal comum. E não era fantasma também. Era algo no meio, algo antigo, algo forte, algo que não queria ser encontrado. Mas o povo teimoso, resolveu caçar. E foi aí que os primeiros sinais viraram certeza. Porque naquela noite, aquela noite da caçada, o mundo ia aprender que tem bicho que não gosta de ser encurralado. E quando cerca, ele responde: macho, se tem uma coisa que corre mais rápido do que bicho no mato, é medo espalhado em cidade pequena. Basta alguém cochichar no canto da boca que no mesmo instante o cochicho vira comentário, o comentário vira rumor, o rumor vira desgraça anunciada. E quando vê, a cidade inteirinha tá andando com o coração pulando feito peixe na rede. E foi assim mesmo que aconteceu em Quixadá. Primeiro veio a desconfiança, depois o silêncio, e depois, como um vento que de repente resolve correr por todos os lados, o medo se espalhou. Eu digo a tu, parecia que a noite tinha ficado maior, que o céu tinha ficado mais pesado, que até o ar tinha ficado mais grosso para respirar. E eu, seu Damião das Pedras, que já vivi tempo demais para acreditar fácil em conversa de assombração, macho, eu estava sentindo um tremor por dentro que não era meu, era da cidade. E quando a cidade treme, é porque o perigo está do tamanho da coragem do povo. Ou maior, se tem um lugar que nunca fica em silêncio, é a feira de Quixadá. Ali o povo fala, grita, canta, reclama, negocia, briga e se abraça tudo ao mesmo tempo. Mas naquela manhã, estava diferente. Cheguei cedo. Nem o cheiro de tapioca quente animava o povo. O silêncio pendurado no ar era tão grosso que dava para cortar com faca. Os feirantes falavam baixo, como se tivessem medo de acordar alguma coisa. Vi seu Totonho servindo café sem cantar as louvores dele. Vi Dona Raimundinha vendendo castanha, mas sem discutir o preço com ninguém. E isso sim era coisa de se estranhar, porque aquela mulher pechincha até com o vento. Foi então que ouvi a conversa. Disseram que o bicho passou pela Pedra do Cachorro ontem à noite. Passou foi, e o que é que ele queria lá? Sei não, mas encontraram sangue nos arbustos. Sangue de quê? Quem viu disse que não era de nenhum bicho da terra. Eu parei, fingindo escolher uns tomates, mas com as orelhas acesas feito antena. Outro falou: eu ouvi dizer que o vento parou de novo, quando o bicho apareceu. Parou mesmo. Nem folha balançou, macho. Isso aí é o vento correndo para não esbarrar nele. Eu digo logo. O povo deu risada, mas foi uma risada curta, tensa, daquelas que ninguém segura. A feira começou a se esvaziar antes do meio-dia. E nesse dia, até as moscas ansavam devagar. No fim da tarde, a cidade já estava com cara de noite. As portas fechavam uma atrás da outra. As luzes se apagavam mais cedo do que de costume. Até os cachorros ficaram recolhidos. E cachorro medroso é aviso forte. Eu vi seu Tibúrcio trancando 3 fechaduras na porta. Vi Dona Almerinda botando o crucifixo na janela. Vi meninos que antes brincavam soltos, agora correndo para dentro de casa quando o sol ainda estava no horizonte. Tudo isso porque nas últimas noites o povo estava jurando ouvir coisas, passos grandes, arranhões na pedra, respiração pesada atrás dos monólitos, uivos pequenos seguidos de silêncio maior ainda. E o pior, sombras que se mexiam, mas sem corpo para fazer sombra. Tinha gente que dizia, é lobisomem, outros diziam, é bicho encantado, e alguns, os mais assustados, murmuravam baixinho, é coisa que não é pra gente ver. Eu ficava só escutando, mas o medo começou a trabalhar dentro de mim também. Foi na noite da quinta-feira. Eu estava sentado na calçada, olhando o céu, tentando conversar com meus pensamentos. A lua estava subindo devagar, enorme como sempre, derramando aquela luz amarelada que deixa as pedras brilhando. De repente, senti, o vento parou. Parou completamente. E macho,
Eu não sei explicar, mas o silêncio dessa vez não parecia aviso. Parecia sentença. Ah, não, murmurei. Porque quando o vento parava, alguma coisa acontecia logo depois. Eu fiquei parado, esperando, que nem quem espera um cheque cair na conta. Só que ao contrário, eu esperava, era o medo. Foi quando ouvi toque, toque, toque. Algo caminhava entre as pedras. Passos pesados, rítmicos, lentos. Não era passo de gente, nem de cavalo, nem de onça. Era coisa maior. E eu senti, dentro do peito, que aquilo não estava procurando comida, estava procurando espaço, território. Ou pior, estava procurando gente. Engoli seco. E foi aí que o pior aconteceu. No outro dia, de manhã, seu sabiá chegou esbaforido na praça. O homem parecia ter corrido 1 quilômetro sem parar. Suado, branco, com o olho estalado. Ele gritou: "Eu sim, tô dizendo que eu vi." O povo fez roda na hora. A feira parou. Todo mundo se amontoou. "Viu o que, sabiá?" "O bicho", ele dizia. "O bicho entre as pedras." "Como é ele, homem?" "Grande, do tamanho de um jumento, mas andando como gente, cruz credo, tinha pelo preto e a cara..." Ele engasgou. "A cara, sabiá", insistiram. Ele respirou fundo, tremeu e disse: "A cara parecia quase humana." O povo deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa invisível. Eu só fiquei calado, porque dentro do meu peito alguma coisa se ajeitou e disse: "É ele, é o que o vento estava escondendo." Ninguém mais dormia de verdade. As pessoas passavam a noite acordadas, escutando qualquer som. Cada galho que quebrava virava alerta, cada ave que voava virava presságio. Até as rezadeiras estavam inquietas. A cidade inteira parecia estar esperando alguma coisa acontecer, mas ninguém sabia o quê. E aí veio o sábado, o dia da caçada, aquele que ninguém esquece. Lá para umas 8 da noite, o povo ouviu de novo o uivo estranho. Não era uivo de bicho, não era lamento de alma. Era algo que parecia sair de dentro da pedra. O povo se juntou na praça. Lanternas, espingardas, cachorros, coragem torta. Mas antes que começassem a andar, aconteceu uma coisa que deixou todo mundo tonto. Todos os cachorros da cidade começaram a correr, mas não em direção ao bicho. Eles correram para longe das pedras, para longe do mato, para longe do perigo. Se cachorro foge, é porque é coisa grande, muito grande. Totonho disse: "Agora pronto." Até cachorro se recusou a enfrentar. O povo ficou dividido entre ir para casa e seguir em frente. Mas homem junto vira bando, e bando cria coragem que não tem. E então seguiram. Eu fui atrás deles, mas fiquei mais atrás, caminhando devagar, pensando se era loucura ou teimosia seguir. As lanternas iluminavam as pedras quebradas. O caminho tinha cheiro de mato quente e terra seca. O silêncio parecia acompanhar a gente. De repente, um barulho, um arranhado, um sopro. Os homens pararam. "Vocês ouviram?" Alguém sussurrou. "Cala a boca, homem." Outro respondeu. Mas todos tinham ouvido. "A pedra, macho." A pedra arranhou, e pedra não arranha sozinha. Continuamos. Eu ainda lembro da lua iluminando o caminho de um jeito que parecia errado, como se ela estivesse descendo mais perto da terra para ver o que ia acontecer. E foi aí, bem ali, que vimos, entre 2 monólitos enormes, uma sombra mexeu, devagar, como se estivesse respirando. A sombra era grande demais, larga demais, alta demais e pesada. Dava para ver pelo escuro a silhueta se ajeitando. O povo travou, ninguém respirou. Até que seu Totonho murmurou: "Oxente, o que foi?" Sussurraram. "O bicho tá olhando para nós." E estava mesmo. Mesmo no escuro, dava para sentir o olhar. Um olhar quente,
furioso, vivo. Aquele olhar que não era de bicho, nem de gente, era de coisa no meio, coisa que não devia existir. E então ele se mexeu, devagar, muito devagar. E aí, macho, foi aí que o medo deixou de ser rumor, deixou de ser cochicho, deixou de ser história e virou presença, presença que respirava, que rondava, que sabia que a caçada tinha começado e que não ia fugir, ia enfrentar. Macho, se eu dissesse que naquela noite meu coração andou dentro do peito feito bode desorientado, eu ainda estava diminuindo, porque ali, naquele momento entre as pedras, quando a luz da lua se derramava feito manteiga quente sobre os monólitos, algo maior do que homem, maior do que coragem, maior até do que o próprio medo, acordou. E eu, seu Damião das Pedras, que já tinha visto onça emburrada, cobra cascavel do tamanho de um tronco, mula sem cabeça num São João velho de guerra, eu nunca tinha sentido o que senti naquele instante, a presença do impossível. A lua estava enorme, daquelas luas que fazem a alma querer se esconder, e o silêncio, macho. O silêncio era tão fundo que dava para ouvir o próprio coração fazendo vergonha dentro do peito. Os homens estavam todos parados, lanternas tremendo na mão, uns 15 cabras valentes quando tem luz, mas agora pareciam meninos perdidos. Eu estava mais atrás, entre uma pedra e outra, olhando o cenário. Os monólitos de Quixadá se erguiam como gigantes antigos, guardando segredo. A luz amarela tocava as paredes de pedra como se acariciasse um gigante dormindo. A areia brilhava. O vento sumiu outra vez. E no meio desse mundo parado, ele apareceu. Primeiro foi uma sombra. Depois, a sombra tomou forma, e a forma virou presença. De trás de um monólito largo, saiu um bicho que parecia desenhado por mão nervosa. Alto, torto, pesado. O corpo dele era coberto de pelo negro, mas não era pelo comum. Parecia mais fumaça sólida, um escuro vivo que respirava. As pernas eram longas, duras, com juntas que dobravam de um jeito errado, como se fossem feitas para correr por cima da pedra. Os braços, a riégua. Os braços eram grossos, fortes, com garras que brilhavam como faca de açougueiro recém-afiada. E a cabeça era o pior, parecia de cachorro, mas não era, parecia de gente, mas não era. Era algo no meio, algo que nunca devia existir sob luz nenhuma. O focinho comprido, os dentes enormes, as orelhas levantadas como antena de bicho perigoso. E os olhos, macho, os olhos dele brilhavam como brasa viva, olhos de fogo, olhos que enxergavam para dentro da alma da gente. Quando o povo viu aquilo, ninguém respirou, ninguém mexeu um músculo. Foi seu Totonho quem sussurrou: "Eita peste, isso aí não é bicho da terra." E não era mesmo. O bicho deu um passo só. Mas foi o suficiente para fazer a areia vibrar. Um tremor fininho passou pelo chão. As lanternas balançaram. O ar ficou quente de repente, como se o bicho carregasse fogo por dentro. Os cachorros, que tinham vindo até ali, empinaram o rabo e dispararam de volta para a cidade. Alguns caíram antes de levantar, de tanto desespero. Outros uivaram como se tivessem reconhecido a coisa que estava ali. Mas os homens ficaram, teimosos, parados, se enganando com coragem. Ninguém sabia se corria ou se atirava. Eu tremi, e tremi feio. O bicho deu outro passo, e aí aconteceu a primeira desgraça. Entre os homens estava Chico Neném, pequeno, magro, mas valente. Valente até demais. Ele levantou a espingarda, apontou para a criatura e disse: "Aqui tu não passa não." Foi a última frase valente da noite. Antes mesmo do disparo, o bicho pulou, mas não foi pulo normal. Foi um salto impossível, um salto longo, rápido, silencioso. Parecia que o ar abriu caminho para ele passar.
Quando o bicho caiu no chão de novo, Chico Neném já estava no chão, jogado longe, com o peito arranhado como se uma garra tivesse passado raspando. Não matou, mas feriu. Feriu como aviso. Os homens gritaram. Um atirou. O tiro bateu na pedra. Outro atirou. O tiro passou longe. O bicho recuou, mas não fugiu. Só encarou. Encarou como quem reconhece inimigo. E foi ali, bem ali, que a caçada virou guerra. O bicho se levantou na altura máxima. Parecia tocar o céu. Os olhos arderam mais forte e, de repente, ele abriu a boca. Eu digo a tu, cabra, o som que saiu dali não existe na natureza. Não era uivo, não era grito, não era bramido de fera, era um rugido tão forte, tão pesado, tão cheio de ódio e dor, que parecia querer rachar o mundo no meio. O rugido veio como explosão. O ar vibrou, as pedras tremeram, as lamparinas apagaram todas de uma vez. Eu caí de joelhos. Os homens caíram também, uns tapando os ouvidos, outros gritando. Os cachorros sumiram no escuro, a lua pareceu tremer no céu. E não foi só isso. O vento voltou com força, mas não empurrando para frente. Ele voltou como se tivesse sido sugado pelo rugido. As folhas voaram, a areia levantou, as pedras vibraram e, num instante só, o vidro da lanterna de seu Totonho estourou. Assim, sem encostar. O rugido quebrou o vidro. O som quebrou o vidro. E eu senti, no fundo da alma, que aquele som não era para a garganta de nenhuma criatura viva. Era som de desespero, som de fúria, som de alguém que foi ferido ou impedido por forças que ninguém sabia. E o pior, o bicho parou de rugir e encarou a gente com um olhar que dizia: agora vocês me botaram à prova. Quando o rugido acabou, um silêncio pesado caiu. E no meio desse silêncio, o bicho cambaleou. Sim, cambaleou. Eu nunca vou esquecer isso. Pela primeira vez, vi o lobisomem enfraquecer. Ele tocou a pedra com a garra, deixou uma marca funda, como se a pedra fosse barro. Pingou sangue, sangue quente, sangue grosso, sangue que fumegava ao tocar o chão. E esse sangue fez a areia escurecer na hora. Tá ferido, murmurou alguém. Mas quem é que feriu uma coisa dessa? Respondeu o outro. Ninguém sabia, ninguém queria saber. O bicho se apoiou, respirou fundo e então sumiu. Sumiu como se tivesse corrido rápido demais para ser visto. Só deixou rastro quente, um rastro que tremia no escuro. E os homens? Os homens ficaram ali, paralisados, olhando para a marca que ele deixou na pedra. Uma marca derretida. Como se o rugido dele tivesse sido quente o bastante para amolecer pedra. Eu toquei. A pedra estava morna, macho. Pedra morna não existe. Aquele momento não devia existir. Depois que o bicho sumiu, ninguém se mexeu. Ninguém respirou direito. Ninguém falou. Parecia que a cidade inteira tinha perdido a voz. Seu Totonho foi o primeiro a conseguir ficar de pé, tremendo mais do que vara verde. Chico Neném estava desacordado, mas vivo, apesar das garras marcadas no peito dele. Os outros estavam desorientados, batendo lanterna no chão, procurando coragem no escuro. Um deles chorou. Outro fez o sinal da cruz. Outro disse que ia embora da cidade no dia seguinte. Eu só olhava a pedra marcada, quente, fundida, o rastro no chão, a lua testemunhando tudo lá de cima, e pensei: esse bicho não fugiu. Esse bicho foi embora porque quis. E se ele voltar, não vai ser mais para ser acuado. Ninguém falou na volta. Era só o som dos passos e o medo andando com a gente. Eu olhava para as pedras por cima do ombro. O vento tinha voltado, mas gelado, gelado como aviso. A cidade estava à nossa espera. Luz fraca nas janelas, velas queimando, famílias acordadas. E quando o povo viu a gente chegando, feridos, tremendo, calados, ninguém perguntou nada, porque eles sabiam.
O rugido tinha chegado na cidade antes da gente, e naquela noite, Quixadá perdeu o sono, macho. Quando o sol nasceu em Quixadá, depois daquela noite do rugido, parecia que ele não queria nascer, não. A luz veio fraca, arrastada, como se o próprio dia tivesse medo do que ia encontrar. Eu que passei a madrugada sentado na cama, com a lamparina tremendo mesmo sem vento, sabia, a cidade não ia amanhecer igual, porque quando um rugido daquele sacode o mundo, meu amigo, o mundo não volta para o lugar do mesmo jeito. Eu saí de casa cedo, antes das galinhas começarem a ciscar o terreiro. O ar estava estranho, pesado. Parecia que a noite ainda não tinha ido embora de verdade. E tinha um cheiro quente, cheiro de pedra esquentada, misturado com poeira e alguma coisa metálica, meio doce, meio amarga, cheiro de sangue esfriando. E eu sabia exatamente de onde vinha, das marcas que o lobisomem deixara. Quando cheguei na rua principal, encontrei o povo parado, calado, juntado em pequenos círculos como quem troca segredo perigoso. Ninguém falava alto, ninguém ria, nem as crianças gritavam. Quixadá parecia cidade em velório. E era mesmo, velório da normalidade. Antes do sol ficar quente, os homens que tinham ido para a caçada começaram a aparecer na praça, um por um. Cara abatida, olho fundo, mão tremendo. Ninguém queria ser o primeiro a dizer o que tinha visto, mas todos carregavam o mesmo silêncio. Chico Neném chegou com o peito enfaixado. 3 arranhões enormes atravessavam o tórax dele. Não era arranhado de onça, nem de cachorro. Era coisa maior. E quando ele passou, a cidade abriu caminho. Dona Almerinda, a rezadeira, botou a mão na boca e murmurou: "Misericórdia! Ele está vivo por milagre", disse outra. "Milagre nada", retrucou um mais velho. "Se o bicho quisesse, tinha arrancado o peito do menino." E era verdade. O bicho só avisou forte. Lá para as 8 da manhã, metade da cidade já estava subindo as trilhas até o local da caçada. Eu fui também, não porque queria, mas porque precisava ver com meus próprios olhos antes que a imaginação inventasse coisa ainda pior. Quando chegamos, a cena era de arrepiar até santo. A pedra estava marcada fundo, não arranhada, não rachada, marcada como se tivesse amolecido ao toque do bicho ou ao rugido dele. A marca tinha formato estranho. Parecia uma mão enorme, umas garras profundas, como se a criatura tivesse segurado a pedra para não cair. E o mais assustador, a marca ainda estava morna. Pedra morna às 8 da manhã? Nunca na minha vida vi isso. Seu Tibúrcio tocou e recuou na hora. "Tá quente, macho. Quente como se o sol tivesse dormido dentro dela", disse outro. "Isso aí não é de Deus, não", afirmou uma mulher, fazendo o sinal da cruz. As pessoas ficaram em volta, em silêncio. Ninguém ousava encostar de novo. E foi então que alguém reparou no chão. A trilha de sangue começava perto da pedra marcada e seguia alguns metros antes de desaparecer no meio das pedras. O sangue não era comum, era escuro, grosso, quase preto. E o mais estranho, o sangue ainda soltava vapor, como água quente esfriando. Seu Totonho olhou aquilo e disse: "Esse bicho não é só forte, não, minha gente." "E o que é, Totonho?" perguntei. "É bicho que vive quente por dentro." "Como assim?" "Como se tivesse fogo no sangue." Essa frase caiu direto no coração do povo. Uma mulher perguntou: "E se ele voltar?" "Ele vai voltar", respondeu Chico Neném, com dificuldade. Eu senti no olhar dele. Aquele bicho não foi derrotado, foi só acuado. Acuado. A palavra que ninguém queria ouvir de novo. De tarde, a cidade estava com aquele zum, zum, zum que só aparece quando o medo vira assunto oficial. Uma velha, Dona Olegária, jurou que a pedra da galinha choca gemeu de madrugada. Outra disse que viu vulto passando entre os monólitos. Outra contou que o vento fez um barulho diferente, como se estivesse assobiando por dentro de uma garganta.
e o povo começou a lembrar de histórias antigas. História de lobisomem que não era só homem amaldiçoado. História de criatura guardiã das pedras. Histórias que os mais velhos contavam, mas que ninguém levava a sério. Até seu Barroso, o homem mais descrente de Quixadá, apareceu dizendo: essas pedras têm segredo, eu digo logo. E tu acredita nisso agora, Barroso? Alguém ironizou. Depois de ontem? Acredito até em mula falante, se disser bom dia. O povo riu, mas riu pouco. O riso parou no meio da garganta. Foi aí que as conversas começaram a tomar um rumo perigoso. Porque, macho, em toda a história de lobisomem, sempre tem um detalhe. O lobisomem é gente de dia. E quando essa ficha cai na cabeça do povo, o medo vira desconfiança. E desconfiança vira caça. E caça vira tragédia. Primeiro, foi só cochicho. O lobisomem é daqui. É homem que vira bicho. Quem será? Depois os cochichos viraram nomes. E o Chico da Pedra Grande vive sumido. E o neto de Dona Maroca vem da roça sempre arranhado. E aquele rapaz novo que chegou faz uns meses? E se for aquele vaqueiro que anda sozinho? Eu ouvi aquilo e calei. Porque eu sabia que a cidade, com medo, vira faca afiada. E faca afiada corta destino de inocente. Mas teve um nome, um único nome, que deixou o povo em silêncio quando disseram: e se for alguém que estava na caçada ontem? Aí sim, o silêncio se espalhou como doença. Os olhos de todo mundo se cruzaram, e eu senti o peso da suspeita chegando, pesando em cima da gente. Chico Neném, mesmo ferido, contou uma coisa. O bicho, quando me atacou, diga Chico. Ele hesitou. Como assim? Ele podia ter me matado, mas não matou. Silêncio. Era como se ele me reconhecesse. Essa frase caiu na cidade como pedra de raio, porque ninguém queria acreditar que o lobisomem podia ser alguém conhecido, próximo, vivo. Mas era exatamente isso que Chico Neném sugeria. À noite, a cidade estava empolvorosa. Todo mundo olhando para o outro de rabo de olho. As portas fechadas. As velas nas janelas. O vento rodando pelas ruas sem fazer barulho. E no meio dessa confusão, uma notícia chegou. A marca na pedra cresceu. Foi o rapazinho da venda quem disse. Disse que voltou lá de tardezinha e a marca parecia maior. Isso é coisa do calor, menino. Alguém insistiu. Calor não aumenta buraco em pedra, não. Ele respondeu. O povo ficou gelado. E eu também, porque aquela pedra marcada... Eu sabia, não ia ser a última. Algo tinha acontecido naquela noite da caçada. Algo grande, algo que mudou o bicho. Ou acordou ele para outra fase do sofrimento. E a cidade estava só esperando o próximo rugido. O rugido que ia decidir o destino de todo mundo. Macho, se eu lhe disser que o sol daquele dia seguinte parecia uma lamparina fraca, você acredita? Pois foi assim mesmo. O mundo amanheceu meio torto, meio desbotado, como se a noite tivesse ficado presa no canto das pedras e se recusasse a ir embora. E eu, seu Damião das Pedras, caminhava pela cidade com o sentimento de que tudo ali tinha sido mexido por dentro. Não só as pessoas, mas o próprio lugar. Parece bobagem, eu sei, mas Quixadá é feita de pedra viva, pedra que guarda, que vela, que ouve. E naquela manhã, macho, eu juro pela alma da minha mãe, as pedras estavam em silêncio demais. Silêncio que parece conversa escondida. Mas deixa eu te contar com calma o que se passou, porque esse capítulo é o fecho da história, não o final dela. Visse? Aqui ninguém entrega o desfecho da criatura, que isso aí fica perdido nos mistérios do mundo. Mas eu lhe dou o que posso. O pensamento, a dúvida, o ensinamento e o assombro que ficou. A cidade inteira estava inquieta. Não como no começo da história, quando o medo ainda era rumor, mas com aquela inquietação pesada, madura, que vem depois de ver coisa que o juízo não sabe explicar. Eu olhava para o povo e via, uns com o olho fundo,
uns trancando porta na claridade, uns caminhando sem rumo, sem saber se era melhor ficar dentro ou fora de casa. Era como se cada pessoa carregasse o rugido dentro do peito, não o som dele, mas o impacto, a vibração. Aquela tremida na alma que acontece quando algo maior do que você passa perto demais. E eu, que dormi pouco naquela madrugada, passei o tempo todinho pensando nas palavras de Chico Neném. Ele hesitou, Damião. O bicho hesitou. Essa frase me perseguia como sombra que sabe o caminho. Lá para as 10 da manhã, resolvi subir sozinho até o lugar onde o bicho tinha sido acuado. Eu precisava entender, nem que fosse só com o olhar. Porque quando o mundo desarruma, a gente tenta ajeitar pelo menos a cabeça. O caminho estava mais seco do que de costume. O chão parecia ter bebido o rugido da noite anterior, como se o som tivesse entrado na terra e ficado ali, vibrando. Quando cheguei, vi a marca na pedra de novo. E macho, não sei nem como lhe explicar direito. A marca parecia maior, sim, mas não como buraco aberto. Parecia maior por dentro, como rachadura de calor, como algo que pulsou, como se a pedra tivesse absorvido um pedaço da fúria do bicho e guardado ali. Botei a mão, estava morna, morna, como se tivesse alguém respirando atrás dela. Eu puxei a mão na hora, e ali mesmo, no silêncio grande daquele canto, eu senti uma coisa. O rugido não tinha acabado, ele só tinha calado. Existe uma diferença, e grande. Quando voltei para a cidade, vi uns grupos conversando baixo, olhando torto para certas casas. O medo, quando cresce demais, precisa achar alguém para segurar a culpa. É triste, mas é verdade. Primeiro, cochicharam sobre o vaqueiro que vivia sozinho. Depois, sobre o rapaz da oficina que tinha aparecido faz poucos meses. Depois, sobre o primo distante de Dona Almerinda, que tinha um jeito meio arredio. E eu ali, com o coração apertado, sabendo que aquilo era começo de desgraça. Porque quando o medo escolhe alvo errado, a cidade vira fera também. Foi então que escutei uma frase que me gelou. Vai ver, o lobisomem é um de nós. E quando disseram isso, todo mundo ficou quieto, porque era essa a verdade que ninguém queria olhar nos olhos. O bicho era gente também. Ou tinha sido. E se era gente, era alguém que conhecíamos, alguém que tinha passado por nós na feira, alguém que tinha bebido água no mesmo açude, alguém que podia ter contado história na calçada. E aí, macho, o medo virou desconfiança, e desconfiança virou faca dentro dos olhos. No meio dessa confusão toda, Dona Almerinda me chamou na casa dela. Entra, Damião, ela disse, com a voz baixa. A casa cheirava a arruda, café quente e cera de vela. Ela estava ali sentada, com o terço enrolado na mão, mas não rezando, só segurando, como quem segura um pensamento para não escapar. Tu viu, né? Ela perguntou. Vi, respondi. E o que tu acha que era aquilo? Engoli seco. Acho que era mais do que bicho. Ela deu um sorriso triste. Eu também acho. Silêncio. Aí ela disse, as pedras estão inquietas, Damião. Pedras inquietas? Como assim? Quando pedra esquenta sem sol, é porque ela guardou alguma coisa que não devia. E o que foi que elas guardaram? Ela me olhou do jeito que só rezadeira sabe olhar. Um segredo que não é para ninguém descobrir. Macho, aquela frase bateu mais do que tapa, porque eu senti que ela sabia de alguma coisa. Não tudo, mas mais do que eu sabia. E o lobisomem? Perguntei. Tu acha que volta? Ela respondeu sem piscar. Ele nunca foi embora. Eu saí de lá com a cabeça rodando. Quando o dia caiu, parecia que o ar estava esperando alguma coisa acontecer. O vento movia as folhas do juazeiro devagar, como mão virando página de livro. E eu, sentado na frente de casa, olhando para o horizonte, percebi algo. A noite estava clara demais. Clara como se a lua fosse nascer de novo.
clara como se as pedras estivessem iluminando o mundo por dentro, e no fundo dessa claridade vinha um som leve, um som quase inaudível. Não era rugido, não era passo, não era uivo, era respiração, respiração longa, pesada, lenta, como se uma criatura gigantesca estivesse descansando, mas não dormindo. E aí, macho, a verdade caiu sobre mim como pedra. O lobisomem estava vivo, estava perto e estava esperando, não esperando gente, esperando tempo. Enquanto eu ficava ali, sentado, pensando nessas coisas que ninguém devia pensar, comecei a refletir no peso da história toda. O bicho podia ser homem amaldiçoado? Podia. Podia ser criatura antiga, guardiã das pedras? Podia. Podia ser castigo, aviso, sombra de algo esquecido? Podia. Mas no fundo, a pergunta que mais pesava era: quem era ele antes de virar aquilo? Porque todo lobisomem tem passado. Todo lobisomem já foi alguém. Alguém com riso, com vida, com família. E se o bicho hesitou, se ele não matou Chico Neném quando teve chance, é porque um pedaço dele ainda reconhecia o mundo. E se reconhecia o mundo, quem sabe reconhecia a gente também. Até hoje me pergunto, o que é pior? Um monstro feito de fera ou um monstro feito de mágoa? E essa pergunta me acompanha até hoje, nas noites de lua cheia, quando o vento para do nada. O povo de Quixadá continua lá, vivendo a vida, cuidando das coisas, fazendo feira, criando menino e carregando as lendas no bolso. Mas ninguém esqueceu, nem vai esquecer. O rugido marcou mais do que pedra, marcou a cidade, marcou o povo, marcou a história e marcou principalmente o silêncio que veio depois. Porque o silêncio, aquele silêncio profundo demais, era aviso. Aviso de que o bicho não morreu, aviso de que o bicho não fugiu, aviso de que o bicho não foi vencido. Aviso de que tem mistério que é melhor deixar quieto. E nessa vida, machinho, quem mexe demais com mistério antigo, acaba virando parte dele. Até hoje, quando passo perto da Pedra da Baleia, sinto o ar tremer fininho, fininho como se o rugido tivesse ficado preso lá dentro do mundo. E sabe o que é pior? Tem noite que eu acho que ele responde. Não com som, mas com presença. Presença que anda devagar, presença que observa, presença que nunca foi embora. Aí eu fecho os olhos e penso, o lobisomem de Quixadá não foi caçado, foi acordado. E até hoje, macho, ninguém sabe o que ele é, nem para que voltou, muito menos se um dia vai descansar.